Então vamos lá, gente. Nós vamos continuar falando sobre leitura e releitura, tá? E dessa vez nós vamos falar, o assunto nosso está na página 158 e 159, tá? Nós vamos continuar na aula passada, a gente já falou sobre a leitura e a releitura da obra da Mona Lisa, e hoje nós vamos continuar falando agora de uma outra obra bem famosa e entender um pouquinho sobre essa obra, fazer a leitura dela, e vamos também conhecer algumas releituras que foram feitas ao longo do tempo dessa obra, ok? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar da Noite Estrelada, uma obra bem famosa do Van Gogh, referência para vários comentários, várias análises, tá? E aí nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa obra hoje. Bom, a Noite Estrelada é uma das pinturas mais famosas do artista holandês Vincent van Gogh, feita no ano de 1889, em óleo sobre tela, com 73,7 centímetros por 92,1 centímetros. E atualmente ela se encontra no Museu de Arte Moderna em Nova York, e ele está lá desde 1941. A pintura mostra a aldeia de Saint-Rémy, no sul da França, sob um céu torcido na visão que Van Gogh tinha da janela de seu quarto no local em que ele esteve internado por um período para se recuperar de um estado depressivo. Van Gogh era um artista e ele carregava com ele a doença da depressão. Então, ele ficou alguns períodos, ele ficava internado e ele era bastante assim, confuso, né, nas suas questões, na sua questão familiar, e isso refletia na arte dele. Então, essa obra do Noite Estrelada foi pintada da janela do lugar onde ele estava internado na época, né? Então, vocês vejam que já nós fizemos uma leitura, né? Já temos algumas informações. A gente tem a informação do tamanho da tela, né? Nós temos a informação da onde que foi feito, na onde que está. Nós temos informação aqui também que ela foi feita, com qual material ela foi feita, né? Então, está dizendo aqui que ela foi feita sobre ela, e a medida dela, e onde ela está, em qual ano ela foi feita, né? Então, tudo isso faz parte da leitura da obra de arte, né? Então, são as informações que a gente vai obtendo a partir da análise e das informações que são oferecidas, né, pelo próprio artista, tá? Quando ele coloca lá o tamanho, quando ele coloca lá qual material foi usado, né? Então, nós já temos algumas informações. Tem gente também, tem alguém que fala que essa vila representada é uma lembrança da vila holandesa em que o pintor passou a sua infância, o que seria o resultado de uma mistura de memórias mais antigas com as observações feitas através da janela do asilo. Então, gente, essa obra, há algumas informações sobre essa questão da memória, do que ele vivia. Então, ele, através dessa janela do asilo, ele pintou essa obra aqui. Van Gogh, ele era pós-impressionista e ele foi considerado um dos pioneiros da arte moderna. Pode-se observar em sua obra uma representação do mundo na qual ele colocou em prática tudo o que ele aprendeu nos anos em que estudou e morou em Paris.
Van Gogh estudou nas escolas, né, de arte, tudo, em Paris. Ele teve vários amigos que eram pintores, né? Então ele tem um pouquinho dos conhecimentos, né, que tinha nessas academias, né? Então isso se reflete na sua obra. Nessa obra, dois detalhes: o detalhe da vila, né? Dá para ver aqui uma igreja, as casas aqui, o vale, né? E tem o detalhe do cipreste, que esse tipo de vegetação ela é bem comum nas obras de Van Gogh, tá? E as estrelas e as espirais, que são essas ações aqui que ele faz do céu, né? Que ele pontua bem ali as estrelas, as nuvens, né? Como se tivesse um movimento no céu, tá? Bom, as espirais são características da obra de Van Gogh, feitas em pinceladas rápidas, geram um efeito de profundidade e movimento ao céu e denotam um aspecto impressionista. O impressionista trabalhava com a questão da impressão. Então, as pinceladas, elas eram todas meio que misturadas, igual quando era no pontilhismo. Eram colocadas as pinceladas lado a lado e você tinha a impressão, quando você olhava de longe, você entendia a obra, né? E o impressionista, ele tem essa questão do não contorno. Se a gente observar as obras do impressionismo, elas não têm contorno, elas são todas pinceladas que vão sendo colocadas na tela e aí forma-se a imagem, tá? Bom, enquanto as estrelas demonstram ideias abstracionistas, ou seja, né, você tem a impressão, você vê, você consegue identificar que são as estrelas, mas de uma forma mais abstrata ele coloca na tela. O cipreste é um elemento comum em suas obras. Essa árvore está associada à morte em diversas culturas europeias. E Van Gogh tinha muito interesse em sua forma pouco comum, na fluidez e nos belos movimentos que ela faz ao vento. Simbolicamente, os ciprestes são vistos como uma ponte entre a vida, representada pela terra, e a morte, representada pelo céu. A religião está presente em A Noite Estrelada, revela uma de suas cartas ao irmão Theo. Van Gogh tinha um irmão, né, o Theo, que era o seu companheiro, que cuidava dele, que assistia ele nos seus problemas emocionais. E ele, inclusive, foi o Theo que depois da morte de Van Gogh, que conseguiu reunir todas as suas obras e depois fez a exposição. De abóbada estrelada do céu, só se pode chamar de Deus. Isso foi o Van Gogh que disse, né? Então, aqui tem um detalhe da lua, tá? Muitos críticos consideram esta a mais importante pintura do artista. Sua beleza plástica e a força de sua expressividade a tornaram um marco na história da arte. Essa obra é cheia de sentimentos e revela a mente agitada de Van Gogh, pintor muito à frente do seu tempo, que abriu caminho para o expressionismo. Expressionismo foi uma vanguarda, né, um movimento de vanguarda europeia lá do século XX, que buscou expressar o sentimento humano nas obras, através do uso de formas e de cores, tá? E não tinha uma forma assim convencional, não era. Muitas obras do expressionismo, elas são até feias assim do ponto de vista plástico, né? Parece que eles usam cores muito fortes. E aí nem sempre a gente tem uma sensação agradável quando olha para uma obra do expressionismo. Por quê? Porque o artista colocava na sua obra o seu sentimento, o seu pensamento, tá? Bom, apesar disso, a sua arte foi amplamente desvalorizada e durante a sua vida só conseguiu vender um único quadro. Morreu sem ver o sucesso que suas obras alcançariam.
A pintura de Van Gogh não era considerada arte, ela era muito confusa, essas pinceladas todas desconectadas, às vezes todas muito assim agressivas. As pessoas naquela época não conseguiam identificar como uma obra de arte. E ver que ele só vendeu um único quadro quando ele estava vivo e ele nem viu que ele fez todo esse sucesso que ele faz desde então. Graças ao irmão dele, e alguns amigos pintores que resolveram reunir toda a obra dele e fizeram uma noite lá, uma exposição. E aí a obra caiu na graça de muitas pessoas e, enfim, o sucesso que virou. Um quadro do Van Gogh vale milhões de dólares, tá? Bom, relendo. Lembra que a gente está falando sobre leitura e sobre releitura. Então, até agora, nós fizemos uma leitura do ponto de vista histórico, né, contextual, quando é que aconteceu, por quê, tudo isso são informações técnicas, são informações que a gente faz na leitura. Relendo essa obra, é aquela parte em que a gente pode expressar o nosso entendimento da obra. Então, aqui nós temos um exemplo. A Noite Estrelada tem sido objeto de muitas releituras. O artista turco Garip Ay utiliza uma técnica chamada Ebru. Essa técnica consiste em adicionar carragena, que é uma substância extraída de algas, em uma vasilha com água. A carragena forma uma camada sobre a água, no qual é possível adicionar tinta a óleo. Então começa a colorir a tela com pinceladas que simulam os movimentos presentes em A Noite Estrelada de Van Gogh. Então nós vamos assistir um vídeo agora, vendo esse artista, né, esse artista turco, fazer essa técnica aí chamada Ebru, tá? Para a gente ver como é que ele fez a releitura através dessa técnica, tá bom? Então, vamos assistir aqui agora esse vídeo. Então, vimos lá naquela técnica do Ebru, né? Fantástico, né? No final, ele faz lá uma releitura da imagem, né? Do retrato de Van Gogh. Agora, nós vamos conhecer algumas obras que eu separei, que foram feitas releituras dessa obra, tá? Para vocês se inspirarem e fazer a atividade que vocês vão receber. Então, nós vamos olhar aqui A Noite Estrelada original, aqui é do Vicente Van Gogh, tá? E a partir dela, olha quantas obras foram criadas por vários artistas, por pessoas até não conhecidas demais, mas se inspiraram na obra dele para poder fazer a sua obra. Lembra que na releitura você pode acrescentar detalhes, você pode modificar um pouco o contexto, mas você tem que ter algum elemento da obra que faça link com a original. Nesse caso aqui do Snoopy, tem aqui o céu como referência da obra. Então, quando você olha esse desenho, essa pintura aqui, você já entende que essa obra aqui, ela foi inspirada na obra do Van Gogh, tá? Só por causa do céu. Bom, aqui nós vamos ver outros tipos de abordagens dessa obra. Olha só, vegetação diferente, umas casas diferentes, né? Olha só, plantas aqui, mas o céu continua a referência da obra dele. A mesma acontece aqui, modificou aqui a vegetação, um pouco a vila, mas o céu mantém a fidelidade das espirais, das estrelas, né, da lua, né, dessas espirais aqui que simulam o vento. Então, é a referência. Olha, foram feitos também releituras com outros materiais. Esse aqui foi feito com papel, né, numa técnica chamada quilling, tá? Que você vai dobrando, enrolando o papel e foi colando. Olha só essa obra aqui feita com clipes de papel, né, simulando a obra. Aí nós vamos vendo assim que vários artistas, várias pessoas foram dando outras
outras formas para a obra do Van Gogh. Mas lembra que sempre existe as duas referências maiores aí, que é o cipreste e o céu todo movimentado lá com as estrelas. Temos um que mistura um pouco de pintura e mosaico. Aqui, ó. Um desenho, olha só, o que essa pessoa fez? Ela se inspirou na obra, ao invés de colocar aqui aquela vila, eles colocaram o quê? No lugar do cipreste, o Cristo Redentor e cidade aqui simbolizando a vila. Né? Mas o céu, olha, no desenho, permanece ainda o céu do Van Gogh. A outra obra, trabalhando linhas. Isso aqui, olha só, uma construção aqui, né, um castelo, numa montanha, né, e o céu está aqui. E essa daqui é uma foto daquela obra que nós vimos aquele artista turco fazer com a técnica do Ebru. Foi feito também aqui com tampinhas de garrafa. Colando, imitou aqui a obra, fez uma releitura da obra usando a tampinha de garrafa. Aqui também, olha, com botões, objetos diferentes. Aqui nessa obra aqui, você vê contas, pecinhas de brinquedo, brinquedinhos, chave, um monte de materiais, objetos que foram sendo colados aqui e formado a obra do Van Gogh. Vocês observam que em todas as obras a questão do céu foi mantida, porque a ideia era fazer uma referência a essa obra do Van Gogh. Então, o céu é um elemento presente em todas as releituras. Aqui nós temos mais geométrica, mudando totalmente a geometria lá, porque lá era tudo arredondado, né? Tudo com linhas curvas. E aqui esse artista aqui faz uma releitura usando as linhas retas, né? A forma formando os quadrados, os retângulos. Né? Essa aqui é uma outra de uma forma um pouco mais alegre, mais colorida, porque a obra do Van Gogh ela é monocromática, né? Vamos dizer assim, ele usou uma única cor, né? Duas cores ali, o verde, o azul, são as cores mais predominantes na tela dele. Aí tem os pontos amarelos, que são os pontos das estrelas e da lua, mas de forma geral, quando você olha para a obra, a maioria da cor que existe lá é o azul e um pouco de verde. E essa obra aqui é uma versão um pouco colorida, mais colorida, né? Então tem a vila aqui, o cipreste de outra cor, né? O céu também, mas a referência do céu permanece. Eu vou deixar para vocês o link do vídeo que nós assistimos dessa feito pelo Gary P. Ai. Certo, pessoal? Então, retomando um pouquinho aqui para a gente olhar mais uma vez, olha quantas possibilidades existem, né, para se fazer uma releitura dessa obra aqui. Materiais diferentes, cores diferentes, contextos diferentes, né, igual essa do Rio de Janeiro aqui, misturando técnicas, esse mosaico aqui, olha só. Então, as possibilidades não existem para você fazer uma releitura. Lembrando que a releitura é sempre assim, ela precisa ter um link com a original. No caso da Noite Estrelada, foi o céu. Pode ver que em todas as releituras, o céu estava lá presente de uma maneira ou de outra. Ok? Muito bem. Então, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Hoje nós vimos mais uma releitura, né?
Então, vocês vão receber uma atividade para fazer a leitura dessa obra e uma releitura. Então, use a criatividade aí, mãos à obra, ok? Então, um abraço para vocês e a gente se vê amanhã lá no drive-thru do SEC, hein? Vou esperar vocês.